Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Algo muito grave está por trás dessa declaração de Jair Bolsonaro relacionada à moeda única Brasil e Argentina, tá bom? Todo mundo está se perguntando, isso é uma jogada de marketing ou isso é um plano já consolidado, tá certo? Outros estão dizendo que Bolsonaro, depois de ajudar na reeleição de Benjamin Netanyahu lá em Israel, Bolsonaro está usando uma estratégia de propaganda para ajudar o presidente da Argentina, Maurício Macri, a vencer a amiga do PT, Cristina Kirchner, e livrar não só a própria Argentina de um caos total, mas também o Brasil de ter que pagar a conta desse problema eventual argentino e a própria América do Sul nisso tudo, tá certo? E aí, o que é curioso, a gente vê que a mídia dizendo lá, né, que Macri está sob risco de perder votos ao se aproximar de Bolsonaro. Todas as matérias que eu citava, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Então a mídia está dizendo que Macri pode perder votos a se aproximar de Bolsonaro, isso pode ser uma jogada muito negativa para ele. Só que o repórter Duda Teixeira nos informou que a consultoria Sinopsis, que é de Buenos Aires, mostrou que Macri teve um aumento já nas intenções de voto para um eventual segundo turno e está com 50,7% das intenções de voto, passando a Cristina Kirchner, que estava em primeiro lugar. Então, pode ser que Bolsonaro já tenha ajudado mais um presidente a se reeleger. Além disso, últimas pesquisas mostram que Macri está crescendo já, ele vem numa crescente, enquanto Cristina Kirchner segue estagnada, tá? Essa informação foi trazida pelo Orlando D'Adamo, que é diretor do Centro de Opinião Pública da Universidade de Barcelona. Além disso, esse especialista diretor lá do Centro de Pesquisa de Opinião, ele trouxe o seguinte, perdão, não é a Universidade de Barcelona, não, a Universidade de Belgrano, tá? Perdão. Outros motivos para a melhora de Macri na pesquisa que foi trazido nessas análises. Uma melhora na economia argentina, uma expectativa positiva para o final do ano, inauguração de importantes obras públicas e o medo do retorno de Cristina Kirchner ao poder. Sabe aquela tese de que muitas pessoas que votaram Bolsonaro eram um voto contra o PT, não eram um voto a favor de Bolsonaro? Então, esse medo do retorno do PT que havia no Brasil também está acontecendo na Argentina, com o medo do retorno da Cristina Kirchner, que sempre teve um relacionamento com o PT. Agora, pessoal, então vocês já viram uma primeira semelhança do Brasil com a Argentina e algo muito grave está aí, porque coisas muito ruins que aconteceram com a Argentina podem acontecer com o Brasil se a gente não prestar atenção na história recente da Argentina, tá certo? Para você ter ideia, além disso, ainda existe por trás dessa declaração de uma eventual moeda única entre Brasil e Argentina, algo que Paulo Guedes já disse que é uma coisa super incipiente, né, um sonho distante, mas que é algo que está mais no entusiasmo do pessoal da Argentina. O Brasil não tem perspectiva nenhuma de ter isso, tá? Já falo isso logo de cara, mas a declaração é muito importante e ela traz nos bastidores algo muito grave para o Brasil que a gente precisa ficar atento, olhando para a Argentina, para a gente não cometer os mesmos erros aqui. Por trás disso tudo tem a questão do ProSul. ProSul é o Foro para o Progresso da América do Sul. Tá? Ele substitui o Mercosul e a Unasul. O Mercosul foi criado em 1991 e a Unasul em 2008. Tá certo? O ProSul é uma nova configuração dessa união dos países da América do Sul, é uma iniciativa dos presidentes do Chile e da Colômbia. E ao contrário do Unasul, é uma reunião dos países na América do Sul num cenário totalmente diferente. Por quê? A Unasul surgiu no momento em que quase todos os presidentes da América do Sul eram de esquerda. Então, quase que a Unasul funcionou quase que como uma formalização dos projetos do Foro de São Paulo. Foro de São Paulo, que é aquela reunião criada por Fidel Castro e Lula para implementar quase que uma união das nações socialistas na América do Sul. O ProSul, ao contrário disso tudo, ele surge num momento totalmente diferente, que é a ascensão da direita na América do Sul, tá certo? Então, o ProSul ele vem para frear essa estratégia
do Foro de São Paulo, e também tem umas suas particularidades, porque na reunião que instaurou o ProSul nesse ano de 2019, eles não convidaram a Venezuela por considerarem que a Venezuela não é uma democracia. Além disso, a Bolívia também não foi à reunião porque disse que não iria porque a Venezuela não foi convidada. Resumindo, no ProSul, 4 países que estavam unidos deixaram de estar participando. Os 4 dos países que eram membros da Unasul não participam dessa nova configuração que é o ProSul. Os países são Uruguai, Bolívia, Suriname e Venezuela. Conclusão, o ProSul é um antiforo de São Paulo, tá certo? Tem, por fim, uma questão muito importante que é impedir que outros países da América do Sul caiam no mesmo caos que aconteceu com a Venezuela. Aí está o primeiro aspecto muito grave, muito sério dessa declaração de Jair Bolsonaro sobre uma eventual moeda única. O que isso significa? Significa o Brasil se unindo à Argentina para frear o avanço do socialismo na América do Sul, impedir que outros países caiam no caos que se encontra a Venezuela hoje, tá? Agora, pessoal, a situação da Argentina é muito séria, e não é de hoje, já há muito tempo. Com a perspectiva de retorno, então, de Cristina Kirchner, isso pode trazer sérios problemas para o Brasil também. Então, a situação da Argentina é séria e, se ela se agravar, pode atrapalhar muito o Brasil também, que está tentando sair de uma situação de recessão aí. E a situação da Argentina serve de alerta para aquilo que o Brasil deve, de toda maneira, evitar que aconteça nas eleições de 2022. Ou seja, isso que a Argentina está vivendo hoje, de ter um cara que é de direita, mais liberal, tentando se reeleger, enfrentando problemas com isso, pode ser aquilo que o Bolsonaro vai enfrentar em 2022. Então é algo que nos traz muito ensinamento, muitos insights, muito conhecimento. A gente precisa ficar muito atento com isso. Então esse vídeo é extremamente importante. É um vídeo de sábado, eu sei, a maioria da galera está pensando em outras coisas, mas é um vídeo extremamente importante, tá? Ontem eu fiz uma live à tarde, como eu sempre faço às 5h30. Quando eu falei na live que a situação da Argentina era muito pior que a do Brasil, alguns não acreditaram, mas hoje eu vou trazer aqui alguns dados para vocês, mostrando o que aconteceu com a Argentina e o que nós precisamos ficar muito atentos para que não aconteça com o Brasil. O exemplo da Argentina serve muito para o Brasil. O problema é que os brasileiros não conhecem a história da Argentina e por isso a maioria não vai absorver esse conhecimento. Eu estou tentando suprir esse problema aqui com esse vídeo, tá? Para esse vídeo, essa parte agora do vídeo, eu estou trazendo dados do Instagram do Bruno Perini, que é meu amigo. Vou deixar aqui embaixo o link do canal dele no YouTube e o canal do Instagram também, para vocês poderem segui-lo lá. Ele fala de investimento, finanças, mindset, é fundamental para você que quer estar bem na sua área financeira e também na mentalidade, tá? Então, pessoal, o país arruinado, a Argentina é um país arruinado pelo populismo, tá? No início do século XX, para vocês terem ideia, a Argentina estava entre os 10 países mais ricos do mundo. Hoje em dia o pessoal fala que o Chile é a Suíça sul-americana, mas naquela época, no início do século XX, 1901 para frente, a Argentina poderia ser facilmente caracterizada como os Estados Unidos do hemisfério sul, tá certo? Naquela época, os franceses até diziam: fulano é rico como um argentino, ou seja, era referência de riqueza, mas o populismo destruiu a Argentina, assim como o Brasil estava sendo destruído pelos governos anteriores que seguiram essa linha do populismo, que é uma linha que agrada as massas, agrada a população em geral, mas traz destruição inevitável na frente, tá? Em 1946, o general Perón assumiu o governo da Argentina e a Argentina era tão rica, ali ainda no pós-guerra, que ele, quando foi ao Banco Central e viu a quantidade de ouro que tinha lá, ele declarou que era tanto ouro que era difícil até de se locomover ali dentro. Tem também aquela teoria de que o Hitler ele não morreu na Segunda Guerra, mas ele fugiu no submarino e teria ido para a Argentina. Dizem que é por causa do clima, que é semelhante ao clima alemão e tal, porém, algumas pessoas que acreditam nessa teoria dizem que é porque, na verdade, a Argentina era um país extremamente rico naquela época, tinha um volume de capital financeiro internacional investido ali enorme, equivalente ao Canadá, por exemplo, naquela época. Só que a crise inflacionária da Argentina, que é o que tem destruído a Argentina, começou no pós-Segunda Guerra Mundial, nessa época de 1946. E a guerra é uma ferramenta de inflação, porque os países geralmente eles emitem mais dinheiro para poder financiar a guerra, mas acaba o que depois? Mais dinheiro circulando, as pessoas compram mais, aí pela lei da oferta e da procura, os preços aumentam e a inflação é isso, a gente vê na prática a inflação com o aumento dos preços. Então, o Brasil
por isso, né, fica mais uma reflexão, o Brasil não pode entrar em guerra de jeito nenhum, porque a guerra é um negócio que faz estourar a inflação. Hoje a gente está com a inflação sob controle e a gente não pode perder esse trunfo aí, tá? Agora o problema da Argentina não é de hoje. De 1945 até 2018, são 73 anos. Nesses 73 anos, o Bruno Perini fez as contas e disse que dos 73 anos, a Argentina teve 49 anos de inflação de 2 dígitos, ou seja, acima de 9, né, com 10 para cima. Nesse período de 49 anos, teve inflação de 3 dígitos. Por exemplo, em 1989, a inflação era de 5.000%, 4 dígitos. Então, desde 2010, a inflação não fica menor do que 2 dígitos. Nessa época, o Brasil teve uma inflação alta. Em 2015, teve uma inflação de 10,63%. E não por coincidência, foi no último ano do governo Dilma, tá? Aí você pensa, quem no mundo estava com inflação de 2 dígitos nessa época? Zimbábue e alguns outros países da África, a Rússia e a Ucrânia, porque estavam em meio a uma guerra, a Venezuela, que estava com 70% de inflação, hoje são milhões, a inflação bateu a casa de milhões, e a Argentina, que estava com 20% de inflação. Então, pessoal, a situação da Argentina não é de hoje e o que está acontecendo na Argentina é um reflexo para o que a gente não pode deixar acontecer no Brasil, porque a Argentina só se afundou nesse buraco porque governos esquerdistas assumiram o poder na Argentina e em vez de fazer as reformas necessárias como o Bolsonaro está fazendo hoje, que são impopulares, mas são necessárias, em vez de fazer as reformas impopulares, porém necessárias, seguiram a linha do populismo e afundaram muito mais o país na lama, tá? E aí o pessoal fala, olha só a situação do Macri hoje, não adiantou colocar um liberal no poder na Argentina porque ele não conseguiu resolver o problema da inflação. Só que o problema é o seguinte, tá? Em 4 anos é difícil você resolver um problema de 73 anos, não é verdade? E a grande questão é que a mentalidade do argentino é contrária ao desenvolvimento. Ou seja, eles têm uma mentalidade impregnada pelo socialismo, pela esquerda. Ou seja, o sindicalismo é muito forte e, além disso, o negócio está ficando mais feio ainda porque a Cristina Kirchner, que deu o último calote internacional, está com chance de vencer as eleições novamente. A Argentina correria o risco de virar uma Venezuela, talvez cair num caos total, numa hiperinflação. E aí, vejam que eu falei de calote internacional. O que é o calote internacional? Pessoas de outros países investem no Tesouro Nacional Argentino, porque a inflação está alta, os juros altos, então tem uma perspectiva de receber um retorno alto. Só que aí o que acontece? O que adianta você botar o dinheiro num lugar onde a inflação é alta e os juros são altos e você achar que vai receber um retorno bom, mas esse país ele não é de confiança, ele não devolve o dinheiro, ele dá calote, tá certo? E quem deu o último calote foi a própria Cristina Kirchner, pra vocês terem ideia, tá? E não foi o único calote internacional que a Argentina deu. A Argentina deu calote na história recente, em 82, em 89, em 2001, que foi o maior calote da história de 8 bilhões. 8 bilhões deixaram de ser pagos para os investidores internacionais e depois em 2004, tá? Isso tudo aumentou o quê? A desconfiança internacional, ainda mais com uma caloteira inveterada com chance de voltar à Argentina. Ou seja, a perspectiva de Cristina Kirchner voltar para a Argentina é terrível para a Argentina, para o Brasil e para a América do Sul. Pode atrapalhar o nosso processo aí de restituição e restauração, tá certo? Os juros na Argentina tá perto de 50% agora, que é uma coisa absurda, né? O Brasil é 4,5% mais ou menos. Mas há uma grande... a chance de não receber o dinheiro investido lá é muito grande por causa dessa desconfiança, né? Aí você fala, mas qual é a dependência que o país tem de capital internacional? Pessoal, capital internacional, o pessoal investe o dinheiro lá, o dinheiro é emprestado, o dinheiro é aplicado em obras, pode construir estradas, ferrovias, participar da construção da infraestrutura do país, e aí o dinheiro que estava ocioso nas mãos dos ricos passa para a mão dos pobres que são trabalhadores e precisam. Então, é um instrumento fundamental para a queda dos juros e regularização das contas públicas e da questão fiscal também. Só que o povo na Argentina tem uma mentalidade muito socialista e não quer aceitar as reformas impopulares e necessárias. Eles preferem ouvir a mentira dos governos populistas. E é isso que o Brasil pode viver em 2022 com o final do governo Bolsonaro. A gente pode correr o risco de ter um pessoal... um discurso populista falando,
Volta, Cristina, mãe dos pobres, vamos voltar a governar para o povo. Macri governava para os ricos. Eles podem voltar com esse discurso. Falar, Bolsonaro governava para os ricos, volta, queremos de volta o PT e a esquerda porque eles governam para os pobres e tal. E o Bolsonaro governava para os ricos, estava ali junto com o Paulo Guedes, que é do mercado financeiro e tal. Macri conseguiu fazer a reforma da Previdência na Argentina, nós precisamos fazer também, só que são medidas impopulares, tá? O discurso populista, ele é voltado para os pobres, e por isso, como tem mais pobre do que rico, tem uma adesão muito grande, só que os pobres não conseguem entender que isso é uma cilada que destrói completamente o país. E o Brasil, quando se livrou dos governos de esquerda e agora com Bolsonaro, nós nos livramos de nos tornar uma Venezuela, porque a nossa inflação já estava com 2 dígitos, e nos livramos também de no futuro nos tornarmos uma Venezuela com hiperinflação. Então a gente escapou de ser uma Argentina e escapamos de virar uma Venezuela no futuro, porque a inflação ela não cresce linearmente, é progressão geométrica, tá? A última vez, como eu disse, que nós tivemos 2 dígitos de inflação foi exatamente no último governo Dilma, não por coincidência, ou seja, a gente estava virando uma Argentina e poderíamos hoje estar nos transformando numa Venezuela. Então, pessoal, o caso da Argentina é extremamente sério, é extremamente importante, serve de reflexão, serve de modelo para nós não cairmos nesse erro, e Bolsonaro precisa ficar muito atento para ele não se ver numa situação igual a do Macri, tendo que falar a verdade, fazer as reformas impopulares, mas ter que competir com um discurso populista que, apesar de ser destruidor, seduz a massa das pessoas, tá? Então, galera, uma estratégia, por exemplo, que estão fazendo na Argentina é congelar os preços, né? Só que aí o que acontece? Você congela o preço, aqui o que significa? O cara tá lá fabricando um sapato, aí a matéria-prima que ele usa para fazer o sapato subiu o preço por causa da inflação alta, mas o governo obriga ele a manter o preço. O que acontece? Ele fica com prejuízo e as empresas quebram. Então são medidas populistas que Getúlio Vargas, por exemplo, tentou fazer isso na sua época aqui no Brasil, quebrou várias empresas. Então, pessoal, populismo é um negócio que é muito bom para os olhos do povão, que não entende o que está acontecendo e acha que está sendo beneficiado, mas que destrói a médio e longo prazo. Então, concluindo, essa declaração de Bolsonaro sobre uma eventual moeda única deve ter sido ali uma maneira de tentar ajudar o Macri a vencer esse perigo populista que está vindo ali com a Cristina Kirchner. Então, pessoal, essa questão da polêmica que foi gerada com a moeda única, que isso sirva para nos alertar do perigo do discurso populista, do perigo do discurso sedutor da esquerda, que oferece benefícios que o Estado não tem dinheiro para pagar e faz o país entrar em colapso. Alguns países muito ricos conseguem fazer isso durante algum tempo porque tem muito dinheiro em caixa, mas uma hora ou outra o negócio quebra. A União Soviética quebrou, a Argentina, que era a 10ª economia do mundo, quebrou, o Brasil é a 8ª economia do mundo e estava seguindo esse caminho. Então, o dinheiro acaba e a gente tem que ficar muito atento para não cairmos no mesmo erro dos argentinos e para também não seguirmos a rota destruidora da Venezuela, tá bom, pessoal? Esse vídeo é fundamental. Eu peço a você para compartilhar esse vídeo e eu quero te convidar, se você quiser adquirir a nossa história em quadrinho Kelef Caçador Gigante e ajudar o canal, clica aqui embaixo, se torne membro para você ter acesso a vídeos exclusivos todos os dias e também segunda-feira, dia 10, abro inscrições para a nova turma do meu curso Manual da Resistência, onde eu vou te ensinar a defender a sua posição de direita e conservadora, tá bom? Um abraço, tenham um excelente sábado, fiquem com Deus, examine todas as coisas, retenha o que é bom, valeu!